vamos lá. Nós estamos falando de discipulado e uma das coisas que a gente tem enfatizado bastante é o discipulado, ele é constante, ele é permanente, mas não é porque ele é constante que ele não deve ser intencional. Às vezes, por ser constante, a gente não faz a coisa de uma maneira intencional. O que é essa maneira intencional? É planejada, com finalidade, com meta. Tá bom? E eu estava falando de manhã. A gente termina o curso do discipulado. A criança passou por todas as lições. E agora? Agora ela vai continuar na EBD. Ótimo, isso é muito bom. Agora ela vai continuar no conjunto infantil. Muito bom também. Agora ela vai continuar indo aos cultos. Excelente. A pergunta é, e onde é que a criança vai produzir? Quais situações nós estamos criando para que essa criança seja protagonista? Repita comigo essa palavra. Protagonista. A criança precisa o quê? Ser protagonista. Ou seja, o discipulador, o professor, o cuidador dessas crianças, o ministro do Departamento Infanto-Juvenil, precisa criar situações em que as crianças possam explorar os seus talentos naturais e possam buscar dons espirituais. Os talentos naturais nasceram com a criança e estão sendo desenvolvidos no meio onde essa criança está. A partir digamos assim, dos estímulos que essa criança vai recebendo, das necessidades que essa criança vai tendo no dia a dia. Mas isso não é tudo. A criança precisa buscar dons, ou seja, enquanto os talentos a gente nasce, desenvolve durante a vida e pode utilizar em todo lugar, na nossa carreira, nos relacionamentos, no dia a dia, no convívio familiar, no nosso trabalho, na escola, os dons são exclusivos para a obra de Deus. E a criança precisa buscar os dons, porque a Bíblia manda que nós busquemos os dons. E para que nós tenhamos dons, nós adultos, o que é que a gente faz? A gente busca o Senhor. A gente ora, a gente procura ter uma vida de comunhão, a gente se disponibiliza ao Senhor, à obra do Senhor, e Ele vai nos conceder dons de acordo com a necessidade da sua obra. Porém, os dons dificilmente irão em choque com os nossos talentos naturais. O Senhor que colocou esses talentos naturais também usará esses talentos nos nossos dons, ou em sintonia com os dons que o Espírito Santo nos dá. Nós, professores, precisamos ter dons também. E um deles é o dom da sabedoria. É o dom do conhecimento. Por que precisamos disso? Porque nós podemos estudar a palavra por nós mesmos. Nós podemos aprender nas faculdades a didática. Nós aprendemos nos cursos como esse o que fazer. Saímos daqui, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui inspirados em muitas coisas. Claro que vocês não vão fazer exatamente o que a gente está mostrando aqui, e essa é uma consciência que eu acredito que a irmã Shirlene tenha, eu tenho, e todos os preletores. É um lugar para a gente se inspirar, compartilhar a experiência e se inspirar. Você vai produzir isso de acordo com a necessidade da sua igreja, do seu campo, das suas crianças. Isso é muito importante. Mas isso não é tudo. Você precisa ler a palavra. E você precisa ler a palavra com a ajuda do Espírito Santo. E quando a gente se propõe a ensinar, Paulo escreve aos Romanos dizendo que se o teu ministério é o ensino, que você se dedique a ele. Ou seja, é um ministério, é um dom que precisa ser desenvolvido, que precisa ser aperfeiçoado.
E que como é que a gente aperfeiçoa este dom do ensino? Como? Aprendendo e ensinando, praticando, testando coisas. Em primeiro lugar, nós somos alunos. E isso é importante que o professor discipulador se entenda como aluno. Bom, e aluno de quê? Qual é o nosso livro-texto? O livro que passamos a vida inteira estudando e todo dia ele é novo para nós. Qual é? É a Bíblia. Vamos lá? Já está pronto? Amém, glória a Deus. No PowerPoint, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. É a Bíblia. Então, é nela que nós vamos encontrar os conteúdos. E é a partir dela que nós vamos preparar as nossas aulas. E é com ela que nós vamos ajudar os nossos alunos a compreenderem a sua vida com Deus, terem intimidade com Deus, mas também compreenderem a sua função no corpo de Cristo. Já pararam para pensar isso? De que a criança precisa se encontrar dentro da igreja? Muitas vezes a gente joga a criança lá no grupo, mas ela não quer cantar. Ela não gosta de cantar. Mas é o que a gente tem, então vamos todos cantar. E talvez ela tenha outras coisas, outros talentos que podem também servir ao Senhor. Então nós precisamos ter esse cuidado. Mas precisamos, antes de tudo, orar ao Senhor, para que Ele nos ajude a compreender cada criança. Eu tenho tido muito essa preocupação, porque nós temos uma cultura de massa. E quando eu digo nós assembleianos. Nós temos uma cultura de massa e temos uma cultura de números. Então, nós queremos discipular quantos? Um monte, ao mesmo tempo. E a cultura de massa, ensinar tudo para todos da mesma maneira. E dessa maneira, nós alcançamos muitos, mas não alcançamos a todos. Daí a importância que você estude sobre a fase de desenvolvimento do seu grupo etário. Qual é o grupo que você está trabalhando no discipulado? Na EBD, porque a EBD também é discipulado. Aliás, a EBD é esse discipulado constante. É o maior curso de discipulado do crente assembleano, que dura para a vida inteira. E muitas vezes nós não atentamos para a importância da escola bíblica dominical. Ela é essencial para desenvolver o caráter de Cristo na vida das nossas crianças. Por isso mesmo, você que é o professor EBD, não desanime, mas também não se acomode. Você tem um grande trabalho pela frente. Imagine que as crianças têm 20 horas na escola durante a semana. E você tem uma no final de semana. E essa uma hora que você tem no domingo, ela precisa ser utilizada da melhor forma possível, porque é 1 contra 20. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo potencializando essa palavra, para que a criança vença 20 horas, muitas vezes de conteúdos anticristãos, que estão aí para tirar a fé da nossa criança, das crianças com as quais trabalhamos, e ridicularizá-las, ao ponto que muitas crianças hoje já não declaram a sua fé. E aí está a importância do discipulado, e aí está a importância da escola bíblica dominical, porque ela vai ser essa agência constante, permanente, que fundamenta essa fé da criança, porque quando a gente tem certezas, a gente não se cala diante das mentiras. As crianças só se calam diante das mentiras, porque elas estão com dúvidas sobre a sua própria fé. E aí, a gente vê isso na pré-adolescência e na adolescência, que é a grande janela de evasão da igreja, está na pré-adolescência. E quais são as características da pré-adolescência?
eles gostam de estar em grupos, eles gostam de concursos, eles gostam de jogos, eles gostam de estar juntos. É noite do pijama, vamos nós. É gincana, vamos nós. É acampamento, vamos nós. É campeonato, vamos nós. Então, nós, discipuladores, precisamos entender cada grupo etário e programar atividades que pulem da rotina e que tragam esses pré-adolescentes para a ação. E eu quero dedicar essa minha última plenária com vocês ao trabalho com os pré-adolescentes. Porque é a grande janela de evasão, é a porta dos fundos da igreja. Então, a gente ganha as crianças, elas permanecem, mas muitas se vão. Daí a importância também que você tem na transição. No momento em que esse pré-adolescente está saindo do Ministério Infanto-Juvenil, está indo para o Ministério de Adolescentes ou de Jovens, não significa que o seu trabalho acabou. Entregue essa criança para o próximo líder, esse pré-adolescente. Diga como ele é, faça uma carta de recomendação dos talentos que ele tem. Faça com que essa transição não seja traumática. Porque muitas vezes a criança sai, o pré-adolescente sai do nosso ministério como se nada, simplesmente saiu. Às vezes a gente nem nota que ele saiu, quando olha no domingo ele já está em outro grupo, já está cantando em outro grupo. E se a gente repensar isso? E se a gente fizer uma despedida elegante, animada, esse momento de transição que ele está indo para uma outra fase, e se a gente conseguir, de alguma maneira, causar empatia no seu futuro líder, para que ele dê continuidade ao trabalho. É muito importante que a gente olhe para o pré-adolescente com um olhar de carinho. Eles não são aborrecentes, eles são adolescentes. E se eles são aborrecentes, um dia nós também já fomos. E é o momento em que a gente mais precisa, porque se você estudar, existe uma teoria, e eu uso bastante isso, inclusive nos materiais, para pensar os livros, para pensar os recursos, que é chamada de estágios da fé. Pesquise sobre os estágios da fé. Você vai perceber que na pré-adolescência, ele está chegando a uma compreensão de fé literal, que ao mesmo tempo, ele está duvidando de tudo que ele aprendeu na infância. É o momento em que a fé é colocada em xeque. Então, nós não podemos desprezar esse momento e não podemos desprezar as perguntas. Às vezes o pré-adolescente está fazendo uma pergunta e a gente simplesmente está ignorando essa pergunta. Está dizendo, mas você não teme a Deus? Isso é coisa que você pergunte como crente? Não, não faça isso. Se você criticar, ele não vai perguntar para você. E talvez ele pergunte para uma outra pessoa que não tem a sua fé, que não tem a sua maturidade e que vai dar uma resposta que não agrada a Deus. E que por essa resposta ele pode, inclusive, se afastar dos caminhos do Senhor. Então é muito importante, conseguiram, irmãos? É muito importante que você pense nos pré-adolescentes como esse momento de transição que precisa de um acompanhamento exclusivo, específico e que é um momento em que eles gostam de ação. Então é o momento que a gente faz o projeto de missões, projeto de ação social, o projeto de memorização da Bíblia e lá no Maranhão a gente trabalha ciclos de projetos. Para quê? Para que esses adolescentes, esses pré-adolescentes, não fiquem ociosos. Porém, quero lhe dar uma dica, não faça projetos muito extensos. Trabalhe com projetos de 3, 4 meses, que tenham começo, meio e fim. Isso dá uma sensação de tarefa cumprida. E quando eu tenho essa sensação de tarefa cumprida, é como se eu reiniciasse o sistema aqui na minha memória para começar uma outra tarefa com alegria, com empolgação. Irmão, já que a gente vai encontrar tanta novidade, na Bíblia, tem muita coisa na Bíblia para ser explorada.
Então, saia do lugar comum, saia das histórias batidas, que ele já sabe de cor e salteado, quando você começa, ele termina, e comece a trabalhar temas desafiadores, em que ele aprenda, mas tenha uma obrigação de compartilhar com os outros. Bom, não vai dar para a gente esperar, vamos ficar orando, irmãos, por vocês, e vamos ver aqui o que a gente faz, o que nós vamos fazer sozinhos aqui com o livro. Bom, então como é que funciona? Uma dica para vocês do que é esse projeto que a gente chama de Guardo no Coração. É um projeto de memorização de versículos, mas é um projeto que eu chamo de memorização significativa. O que seria isso? Eu posso memorizar uma coisa que não tenha sentido para mim. E quando eu memorizo uma coisa que não tem sentido prático para a minha vida, essa memória logo vai ser substituída por uma memória que tenha sentido. Então, a ideia é memorizar versículos, sim, mas não memorizar por memorizar. Memorizar entendendo qual é a mensagem desse versículo. Tá bom? Então, o que a gente faz? A gente começa com os pré-adolescentes, ensinando com um curso de bibliologia. Meu Deus, eu vou dar um curso de bibliologia para os pré-adolescentes? Vai sim. E é muito simples. Antes de começar o projeto de memorização de versículos, nós vamos falar sobre a Bíblia. Tá bom? Eu não sei se vocês estão vendo aí, não estão, não é? Que mal educada eu sou. Muito bem. Esse projeto da Bíblia, como é que ele funciona? Nós precisamos resgatar a história da Bíblia. Como a Bíblia chegou até nós, que idiomas, quais idiomas originalmente a Bíblia foi escrita, quem foram esses escritores, qual a intenção desse livro. E aí, sabe o que a gente faz? A gente pede para as crianças abrirem a Bíblia no índice. Vamos abrir a Bíblia no índice? Isso é muito interessante. Quando nós entendemos os grupos de livros, entendemos que a Bíblia é, na verdade, uma biblioteca. Então, essa biblioteca, ela tem todo o conhecimento de Deus, que Deus quis revelar a nós. Essa não é a aula agora, e eu quero dizer para vocês que querem conhecer melhor esse assunto, a gente tem um curso que a gente ministra, chamado Triped, Treinamento Intensivo para Professores, Evangelistas e Discipuladores de Pré-Adolescentes e Crianças. Geralmente esse livro não é vendido, ele é um livro-texto do curso. Mas eu trouxe, a pedido do pastor, esse livro e eu acho que ele está ali, não sei se ainda tem. Mas tem um tema exclusivo para tratar da Bíblia. E a Bíblia tem algumas características que os pré-adolescentes precisam saber. Primeiro, a Bíblia é parcial. Minha irmã, a Bíblia é parcial, sim. A Bíblia não contém tudo o que Deus é. Contém aquilo que Deus quis revelar a nós. Ele diz que a palavra revelada é para vocês e os filhos de vocês. Mas existem coisas que o Senhor reservou para si. Por quê? Porque são coisas que a nossa mente não alcança. Então, Deus é muito mais do que o que está no livro. Porém, a Bíblia tem outra característica que é a completude. Parece contraditório. Por quê? Se ela é parcial, porque Deus é muito mais, ela é completa, porque contém tudo que Deus quis revelar para nós. Então, não existe outra revelação. E quando a gente trabalha esse assunto com as crianças, a gente vai explicar uma coisa. Existem, em relação à Bíblia, em relação à palavra, existe aquilo que é somente de Deus, revelação e inspiração. E se Judas disse que o livro está selado, então não haverá mais revelação. Revelação foi finalizada, o livro foi selado, o livro está completo.
Mas existe em relação à Bíblia aquilo que é para nós, que é a nossa parte, que é a parte da criança, que é aquilo que o Espírito Santo vai falar para nós quando lemos a Bíblia, que se chama iluminação. Então, quando você lê a Bíblia, num texto que você já leu 1000 vezes, e de repente te salta à memória, aos olhos, à mente, uma coisa que você nunca tinha pensado. Não diga, Deus me revelou na palavra. Não, a palavra já foi revelada. Deus te iluminou. Esse é o processo de iluminação que o Espírito Santo faz quando você lê a Bíblia. Porque este não é um livro apenas, ele é a palavra de Deus. E as coisas do Espírito somente são decifradas, descodificadas espiritualmente. É por isso que é o Espírito Santo que te ilumina, me ilumina, para que possamos compreender o que está na palavra. Mas tem uma outra coisa que só a criança pode fazer, só eu posso fazer, que é a aplicação. E aí que está, Deus inspirou pessoas, revelou sua vontade, o Espírito Santo ilumina a minha mente, traz fogo ao meu coração, me fazendo compreender a palavra revelada, e agora eu sou desafiada a aplicar isso na minha vida. Só que as crianças precisam conhecer isso. Então a gente traz um curso onde a gente ensina toda a história da Bíblia. Por exemplo, vocês conhecem João Ferreira de Almeida? Quem aqui conhece? Você conhece sim, você tem uma Bíblia traduzida por ele. Sabia que a primeira tradução da Bíblia para a língua portuguesa foi feita por um adolescente? Ele tinha 17 anos quando traduziu o Novo Testamento do espanhol para o português. E ele aceitou a Cristo aos 14 anos, depois que recebeu um folheto em um barco. E aí então a gente vem trazendo essa história que é também cultural. E aí a criança vai perceber que esse livro que ela tem na mão é um best-seller, é um livro importante, é um livro que tem história, é a palavra de Deus, mas é também um livro que transformou a história da humanidade. E eu sempre trabalho com eles a comparação entre os países cristãos e os países não cristãos, como a criança é tratada, como a mulher é tratada, como são vistos os direitos humanos e de como a Bíblia impactou o mundo, impactou a sociedade. Feliz é o país que conhece a Bíblia, que tem liberdade para esse livro, que tem o Senhor como seu Senhor. Então a gente traz o resgate histórico, os idiomas originais, os escritores. E aqui o que a gente faz? A gente tem aqui dentro da Bíblia, alta tecnologia, meus irmãos, caixa de sapato, mas tudo muito bonitinho, não é? Porque vocês são ricos, mas não é todo mundo que tem a grana que vocês têm. Então a gente faz as coisas assim, de papelão, de caixa de sapato. E o que a gente vai ensinar? Nós vamos ensinar o que é a Bíblia. Então eu vou dizer que a Bíblia é o quê? A Bíblia é a revelação de Deus. E eu vou colocar o que é revelação. A Bíblia é inspirada por Deus. O que é a inspiração? E depois nós vamos tratar sobre a Bíblia. A Bíblia tem quantos livros? 66. Quantos estão no Antigo? E no Novo? Qual o primeiro livro do Novo? E o último? E o último do Antigo? Malaquias. E o primeiro? Gênesis. Isso é muito bom, mas vamos agora transformar essa Bíblia numa biblioteca? E aí sabe o que a gente faz? A gente vai colocar, a gente vai entregar para as crianças. Primeiro, vamos para o índice. E nós vamos classificar os livros da Bíblia. Qual é a classificação, irmãos, do livro da Bíblia? No Antigo Testamento, eu tenho o quê? Os primeiros 5 livros são chamados de Pentateuco. Depois do Pentateuco, o que eu tenho? Os livros
históricos. Os livros históricos que começam em Josué e vão até onde? Eu não vou dizer para vocês. E depois tem os livros poéticos. E depois tem os livros proféticos. Mas os livros proféticos se dividem em 2 grupos: profetas maiores, profetas menores. Olha só, isso vai impactar a forma como a criança lê a Bíblia. Por exemplo, livro de Provérbios é um versículo que a gente usa muito. Livro de Provérbios. Qual é a intenção desse livro? Provérbios foi escrito por Salomão, maioria dos provérbios. Qual foi a intenção? De onde surgiu esse livro? Da observação do cotidiano. De um homem extremamente sábio, cuja sabedoria foi dada por Deus. Ele tem o dom da sabedoria, o dom da ciência, o dom do conhecimento. Porém, esse não é um livro profético. Logo, quando a gente vai para o Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele, eu não posso pegar esse versículo como uma profecia. Ele não é uma promessa, é uma observação. O rei está dizendo, a probabilidade é maior se você ensinar. Estão entendendo? Então, quando a gente observa qual é a intenção do livro, a história do livro, a autoria do livro, o contexto do livro, nós vamos ler e a criança vai ler de uma forma correta esse livro e vai ser edificada por esse livro. Então, isso muda muito a visão que a criança tem da Bíblia, o pré-adolescente tem da Bíblia. E a gente faz jogos. Então, aqui eu posso distribuir para as crianças os nomes dos livros da Bíblia. E ela vem aqui e vai colocar quem é do novo, quem é do antigo, certo? E nós vamos trabalhar. Já imaginou? E com isso aqui, ó, que elegância. Toda a sua aula está aqui do curso inteiro. Você vai sempre trabalhar com fichas para explicar a Bíblia. E essa caixa aqui vai servir para jogos, vai servir para tudo que você tiver aí de criatividade na sua cabeça. Uma vez que nós estudamos sobre a Bíblia, são 3 módulos sobre a história da Bíblia, o conteúdo da Bíblia, tudo direitinho. Agora nós vamos memorizar os versículos. E quando a gente for memorizar, a gente tem um roteiro. Então a gente não vai simplesmente memorizar. A gente vai olhar para esse capítulo inteiro, tirar um versículo, para que esse versículo não perca a sua mensagem. E a partir do momento que a gente olhou para o capítulo e tirou o versículo, nós vamos explicar o sentido desse versículo e só depois a gente vai memorizar esse versículo. Então, ok? Mas eu posso fazer memorizações temáticas, como, por exemplo, posso memorizar todos os versículos que falam sobre os nomes de Jesus. Alguém pode me ajudar aqui? Tem que ser rapidinho. Alguém... Irmão, eu gostei tanto que o senhor tenha levantado ligeiro. E por que o senhor não veio, meu irmão? São muitos. Olha, cada um só pode segurar 2, então vai precisar de muita gente. Vamos, rapidinho, que esse relógio aqui de Santa Catarina não gosta da minha pessoa. Eu não sei porquê, irmão. Eu sou uma pessoa até legal. Quer dizer, me esforço, né? Tem. Ok. Se espalhem, meninos. Ok. Isso. Vamos ver se vocês estão... Pode mostrar. Vamos ver se vocês estão boas de Bíblia. Ok. Vamos lá.
que vocês podem me dizer daí? Esse é um desafio, é um dos projetos que tem dentro desse projeto, são 14 projetos, e você trabalha esse projeto de memorização durante 1 ano. Só que você não vai passar 1 ano com o mesmo projeto. Então, você pega 1 mês só para decorar os versículos que falam dos nomes de Jesus. Você pega um outro mês para decorar os versículos que falam sobre os nomes de Deus. Você pega um outro mês só para decorar versículos que tem uma palavra louvor. E tem outras estratégias também. Como vocês estão de Bíblia? Quem Jesus é? Sumo sacerdote. Água da vida é Espírito. Pão da vida. Ele é o justo juiz. O que ele é? O nosso Salvador. O que ele é? O unigênito, o único de sua espécie. Rocha. Que mais? Espírito que dá vida. Bom pastor. Cordeiro de... Gente, só os homens estão respondendo. Os homens estão arrasando. Olha, a hashtag manda homem, Jesus funciona, gente. Vocês têm que orar. Que mais? Ele é chamado de servo, filho de Davi, videira verdadeira, alfa e ômega. Agora, você fez isso daí, as crianças vão para a Bíblia agora e vão procurar esses versículos. Estão entendendo? Elas vão pesquisar. Pré-adolescente gosta de desafio. Quanto mais impossível, melhor. Então, aí a gente vai abrir a Bíblia agora lá no final. Vamos abrir a Bíblia no final? O que tem quando a Bíblia acaba? Concordância. Não é não? A gente ensina para as crianças a usar a concordância. Por quê? Muitas vezes elas querem encontrar um versículo que fale de determinada palavra, mas elas não sabem como encontrar. Então, entenda que você vai ensinar a criança não apenas o que é a Bíblia, como ela foi formada, que ela é revelada, inspirada, que o Espírito Santo ilumina, que nós devemos aplicar, mas você vai ensinar o pré-adolescente a utilizar essa palavra. Isso tem gerado muitos testemunhos, Chilene. Por quê? Porque as crianças agora, os pré-adolescentes, levam a Bíblia para a escola. E quando eles são questionados por alguma coisa, eles vão lá nas referências, lá na concordância. E muitas vezes o próprio professor não sabe usar a concordância. Aí eles vão pesquisar esses versículos, vão anotar, você vai ter um caderno exclusivo para cada projeto. E agora sim, todo mundo já descobriu, nós vamos ler versículo por versículo e vamos explicar o sentido desse versículo. Agora todo mundo vai memorizar. Estão entendendo? Então, a gente faz uma memorização significativa. E você pode trabalhar isso, por exemplo, como tema do teu culto infantil. Você pode pegar um mês e transformar um mês em um mês de memorização. Muito bem? Obrigado. Não terminou. Deixem aqui. Já peguem outra coisa. Aqui tem que ser corrido agora. O que a gente precisa fazer? Agora, cada um vai ficar com uma história. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos ajudar a criança. Não, aí cada um com uma história. Isso, essa história é sua. Essa é sua, muito bem. Isso é muito importante, gente. Eu quero dizer para vocês que esse é um treinamento que a gente dá. Então, eu estou aqui pegando algumas coisas só, certo? Para que eu possa mostrar para vocês. Esse material que eu estou mostrando para vocês, vocês não vão encontrar na internet. A gente tem o cuidado de desenvolver do zero, quando eu digo do zero, é do zero mesmo, todos os nossos materiais. Como a Chilene falou hoje de manhã, a internet é um mar.
E você vai encontrar muitas pregações prontas lá, não vai? Os frutos, no plural, é a ponta do iceberg. Mas, na verdade, tem muita doutrina. Irmã, para onde é que a senhora vai? Quem lhe disse isso, minha irmã? Pois só por isso eu vou lhe dar o maior. Segure bem aí que vai dar certo. Então, o que acontece? Muitas vezes, nós vamos para a internet. Isso é legal, isso é muito bom, muito bom. Inclusive, eu quero dizer para vocês que eu sou a pessoa mais cri-cri com a questão da internet. Eu demorei muito, eu precisei que Deus falasse comigo de várias formas, até me batesse, para entrar. Eu entrei na internet tem uns 2 meses. Verdade, eu sou uma dinossauro. Por quê? E eu só entrei porque o Senhor falou o seguinte: você fica reclamando que tem muito lixo, mas a culpa é sua que não faz nada. Assim, porque o corpo é grande, mas o Senhor só bate na cara. Nunca sei por isso, não é? E aí eu fui convencida, né, claro, a entrar. E quero dizer para vocês que nós precisamos tomar conta desse terreno chamado internet com coisas de Deus. Porque se lá só tem, e tem muita coisa que não serve, tem porque nós estamos permitindo e não estamos colocando lá o que é bom. Então, que Deus use você para produzir conteúdo bíblico, saudável, com doutrina pura, para que outros professores sejam abençoados, porque esse é, nesse momento, o maior meio de comunicação, o mais eficaz e o mais democrático. Mas lá tem muita coisa, mas a gente resolveu fazer tudo do zero, porque a gente entende que a gente precisa criar e colocar à disposição do servo de Deus. Então, esses desenhos são todos do pessoal que trabalha lá, dos ilustradores e tal. E detalhe, pessoal voluntário. Aí, o que foi que a gente fez? Como ajudar agora a criança a compreender a Bíblia pela Bíblia? Porque uma digamos assim, uma das teorias da bibliologia é a Bíblia explica a Bíblia. Logo, nós fomos atrás de histórias na Bíblia que falassem da Bíblia. Então, por exemplo, nós temos aqui Jesus falando aos discípulos de Emaús. Um faltou, um não veio, mas essa é a história. Sobre quando ele se encontra depois da ressurreição. O que foi que nós fizemos? Além de trabalhar com a criança em sala, trabalhar pregações no culto infantil, de passagens bíblicas onde a Bíblia é tratada. Por exemplo, Jesus recorda aos discípulos que eles estão equivocados, que Jesus deveria morrer sim. Onde é que eles estavam? Por que eles estavam tristes? Não era isso que dizia a lei e os profetas, que o Filho do Homem deveria padecer? Então, a gente vai ensinando. Aqui, por exemplo, tem a história de Josias, o rei, e essa coroa é daqui, o rei que encontrou o livro da lei. E essa história é bonita porque ela começa com Manassés, a adoração. E aí, a senhora tirou da ordem? Não. Tirou, irmã. Mas tudo bem, você está perdoada. Então, estava curiosa. Eu digo, vocês que estão apresentando, vocês não estão vendo. Tudo bem, irmã. Então, a gente colocou aqui a história inteira. E por que isso é importante? Para eles entenderem que quando a palavra se perde, a vida espiritual se deteriora. E essa história aqui, vamos contar, eu vou contar com a senhora, irmã. A senhora me ajuda? Eu acho que a senhora não me ajuda não, mas tudo bem. Vamos, tudo bem. Essa história, irmão, agora é com o senhor, porque tem que ser homem. Então, a gente vai contar essa história para as crianças, que existia um rei.
tem a cabeça bem grande, parece que ele é maranhense. E a gente fala do rei que se chamava Manassés e que ele era um rei muito mau. A minha amiga misturou tudo, mas tudo bem. Ele era mau porque ele adorava Baal. Ele fazia e ele fez com que todo o povo de Israel se corrompesse, se prostituísse diante de Baal. Então, por isso, Deus o matou. Pô, não é? Ele tinha um filho chamado Amon, minha amiga. Isso. É para esconder a história, minha irmã. Oh, meu Deus. E ele subiu ao trono, mas também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele era rei em Jerusalém e ele construiu altos para sacrifícios em Jerusalém. Ele chegou ao cúmulo de levar para o templo de Jerusalém imagens de Baal. E Deus também não se agradou dele. Então veio um menino. Ele tinha apenas 8 anos de idade quando ele subiu ao trono. E o seu nome era Josias. Eu não vou contar a história porque vocês já sabem, gente. Aí a gente vai falar do jeito que estava a casa do Senhor. Mas aí esse menino, ele aprendeu não com seu avô, não com o seu pai, mas ele foi buscar o exemplo do rei Davi, que adorava o Senhor. Então ele começou a reconstruir o templo, mesmo naquele momento em que tudo parecia perdido e todo Israel adorava Baal. Ele começou então proibindo o culto a Baal e dizendo que todo mundo tinha que adorar o Senhor. No meio do serviço da reconstrução do templo, vira assim, isso. Eles encontraram o livro da lei. E no livro da lei tinha uma profecia. Tinha uma profecia que está escrito lá no livro de Deuteronômio, onde o Senhor estava dizendo o que aconteceria com o povo se eles adorassem outros deuses. Josias ficou desesperado, porque ali estavam escritos coisas terríveis contra Judá. Então ele chamou todo o povo para fazer um concerto com Deus e instalou a adoração somente ao Senhor. Quando o templo finalmente ficou pronto, ele comemorou, celebrando a Páscoa do Senhor, que há muitos anos não tinha sido celebrada. E por causa disso o Senhor disse: a minha ira não se aplacou. Eu vou trazer todas essas maldições sobre Israel, mas não durante a sua vida. Você terá paz e você será chamado para o seio dos seus pais em paz, porque você honrou a minha palavra. E durante todo o reinado de Josias, Judá teve paz e ele morreu em paz, porque amou a casa do Senhor e o templo do Senhor. Então a gente vai contar essas histórias para as crianças e vai fazer pregações. Eu gosto muito dessa, que é sobre a tentação de Jesus. Olha, eu não vou dizer que isso, meninas. Eu só vou dizer como ela funciona, tá? Não vou nem contar. É um diálogo, não é? Eu vou colocar aqui, meninas, segurem aí, certo? Pronto, só esses dois. Coloca assim em cima, é um diálogo de fala, aqui. Você que está falando. Isso. E é Mateus capítulo 4, que é Jesus enfrentando o diabo sem usar uma palavra de Jesus, usando somente citações do Antigo Testamento. Então a gente faz todo esse diálogo. Não, a senhora não é o inimigo, irmã. Mas o diabo diz assim: olha, transforma essas pedras em pão.
Aí o Senhor diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí o Senhor Jesus vai vencendo toda aquela tentação sem usar uma única palavra sua, usando apenas citações do Antigo Testamento. E aí a gente vai mostrar para a criança que Jesus, o Filho de Deus, respeitava, amava e conhecia a palavra de Deus. E que, portanto, nós também precisamos respeitar, amar e conhecer a palavra de Deus. O restante fica para um outro momento, a gente dá uma olhadinha, porque não vai dar. 15 minutos. Ok. 15 minutos, vamos lá? Discipulado. Ok, perfeito. Entenderam? Gostaram? E isso é muito bom. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. E vou dizer mais uma coisa. Nós aprendemos muito com este curso, com esse projeto. E você são 14 projetos dentro desse projeto, e você vai culminar com jogos, com uma gincana. Nós já fizemos a culminância desses projetos em algumas cidades, em ginásio de escolas. Dia inteiro com as crianças, fazendo encenações da Bíblia, né, concursos de memorização de versículos. Todo primeiro sábado de dezembro, a gente faz uma feira bíblica, onde as crianças que executam esse projeto vão para as praças e contam toda a história da Bíblia. E eu quero dizer para você que quando um adulto não para me ouvir, para ouvir uma criança, e o Senhor tem usado muito a vida dessas crianças. Vamos lá. Eu quero falar sobre outro projeto. Meninos, vamos cantar? Todo ser que respira, louve ao Senhor em 15 minutos, 12 lições. Dá 1 minuto para cada lição. Então, vamos lá. Eu quero que você cante assim comigo. Deus me ama tanto, Deus te ama tanto, grande é o seu amor, nos trouxe para perto, pelo Salvador. Bem-vindo à casa, irmão, à família do Senhor. Deus me ama tanto, Deus te ama tanto, grande é o seu amor, nos trouxe para perto, pelo Salvador. Bem-vindo à casa, irmão, à família do Senhor. Aprender com o Senhor, na casa do Senhor. Foi rapidinho, né? Os meninos, agora que chegaram, a gente já terminou. Vamos cantar? Esse é um hino de boas-vindas, que eu gosto sempre de cantar com as crianças quando elas chegam, ou quando elas aceitaram Jesus, foram para a sala de aconselhamento, e agora elas estão retornando à igreja, ou retornando para a sala, e a gente canta essa música de boas-vindas para as crianças. Vamos lá comigo? Deus me ama tanto, Deus te ama tanto, grande é o seu amor, nos trouxe para perto, pelo Salvador. Bem-vindo à casa, irmão, à família do Senhor. Deus me ama. Coragem! Grande é o seu amor, nos trouxe para perto, pelo Salvador. Bem-vindo à casa, irmão, à família do Senhor. Aprender com o Senhor, na casa do Senhor. Muito bem. Essa é uma proposta de discipulado. Lembro que eu falei para vocês que o discipulado, eu entendo, e aí eu vou fazer como Paulo, digo eu, não o Senhor. A gente precisa ver qual é o público desse discipulado. Quando nós estamos trabalhando o discipulado para crianças crentes, crianças que já estão na EBD, crianças que já participam do culto, nós estruturamos esse discipulado, geralmente trabalhando as doutrinas. Por quê? Porque elas já têm o conhecimento básico. Essa proposta que eu vou apresentar agora para vocês, elas têm as doutrinas muito diluído dentro do projeto. Por quê? Porque são para crianças
que acabaram de aceitar Jesus e que não sabem muita coisa de Deus. O que elas sabem talvez não seja suficiente. Como eu falei ontem para vocês, são 12 respostas para uma pergunta. Sou salvo, e agora? E a intenção é que essa criança saia desse curso com respostas, e com respostas seguras. Vamos lá. Isso a gente já falou ontem. Nós já falamos também da fase do acolhimento e do que precisamos fazer, da integração, não vou trabalhar sobre isso, e do ensino. Tudo bem, aqui está o nosso, vamos nos situar nisso no ensino. A EBD, o curso de discipulado, curso de doutrinas bíblicas e projetos especiais. E eu quis me ater mais aos projetos especiais, porque são formas especialmente de você trabalhar com os pré-adolescentes, que é um público que a gente não tem muita coisa para eles. E eles precisam ser atendidos, certo? Qual é a dinâmica desse discipulado? Oração, adoração, pesquisa. Sempre que você puder, trabalhe com pesquisa. Faça com que os seus alunos trabalhem. Crie oportunidades. Memorização de versículos, comunhão e desafio. Como funciona esse projeto? Qual é a metodologia? É a metodologia de ensino dirigido, numa roda de conversas com aulas dialogadas. Então, a gente faz o possível para que as salas de aula desse trabalho não sejam desse jeitinho que a gente está aqui, mas sejam em círculos. E seja um ambiente mais informal possível. A gente trabalha com pesquisas, simulações, dramatizações e apresentações de grupo. Tem uma coisa que você que trabalha com discipulado não pode ignorar, que é referências bíblicas. Às vezes, no material, o que a gente faz? Tem muita referência bíblica. Então, a gente passa por cima. Não faça isso. Se eu tenho um conceito de graça, e eu tenho ali 4 versículos que falam sobre graça, busque os 4 versículos. Por quê? O que um versículo fala, complementa o outro. E isso ajuda a criança. Ela não entendeu o conceito no primeiro versículo, mas no segundo ela já entendeu um pouco mais, no terceiro ela já compreendeu ainda melhor. Então, é importante que a criança, o pré-adolescente, manuseie a Bíblia, busque as referências, certo? E trabalhe a memorização de versículos e usar músicas relacionadas ao tema. Por exemplo, eu estou trabalhando o tema oração. Meu amigo, na casa do Senhor, música 6, na casa do Senhor. Eu estou trabalhando o tema oração. Lá na lição 5 ou 6, eu vou trabalhar o tema. Agora você pode falar com Deus por meio da oração. Então, o que eu vou fazer? Essa música que eu vou cantar na minha aula não vai ser sobre havia um homenzinho torto, ou eu não sei que músicas vocês cantam por aqui, né? Sou uma florzinha de Jesus, etc. e tal. Não, tudo tem que olhar para a palavra. Qual é o tema da aula? Oração. Então, o versículo vai ser sobre oração, a música vai ser sobre oração. Por isso que a gente tem o cuidado, eu particularmente tenho o cuidado, de que a gente produza muitas músicas, e músicas doutrinárias, músicas que adorem ao Senhor, porque hoje nós temos uma porção de músicas muito bonitas, que tem o homem como centro. Sou eu, é a minha vitória, é o que eu penso, é o que eu quero. Isso não glorifica a Deus. É bonito como arte, mas não serve para o discipulado. Serve para o acampamento, para a festa de aniversário, mas não serve para o discipulado. Me perdoem os que acharem contrário.
Então, procure músicas que adorem a Deus. O que é uma música que adora a Deus? Aquela que exalta os atributos de Deus. Que falem de Deus, não falem de nós. Nós não somos dignos de adoração, só Ele é digno de adoração. Então, tenha cuidado com o seu repertório. Música é importante no discipulado infanto-juvenil. Cada tema deve ter a sua música, porque tem alunos que não aprendem com a sua voz. Tem alunos que não aprendem escrevendo. Tem alunos que só aprendem vendo. E tem outros que só aprendem cantando. E por que a gente vai diversificar as nossas metodologias? Porque nós vamos alcançar o maior número de alunos, dependendo da sua inteligência. Vamos cantar essa música para a gente? Praticamente, então a gente tem atividade de revisão e priorizar a individualidade. Não é torná-los individualistas, mas priorizar cada aluno como pessoa. Isso significa que o aluno tem o tempo dele de aprender, tem o tempo dele de passar de fase. E o discipulado, apesar de ser coletivo, precisa respeitar o tempo de aprendizagem, o modo e o estilo de aprendizagem de cada aluno. E trabalho, momentos de oração, trabalhos para casa. E projetos específicos e tal. Depois eu só vou mostrar alguns recursos aqui e o que seria uma aula e já passou o tempo. Coloca bem aí só essa música. Aliás, vamos... Essa é uma música para falar de oração. E aí, por exemplo, eu usei aqui essa caixa para colher... Você sabia os tipos de oração? Olha o que a gente tem de oração: súplica, confissão, intercessão, ações de graças e adoração. Vamos repetir? E com amor responde cada oração. Súplica, confissão, intercessão, ações de graças e adoração. Agora olha a mensagem. Sempre responde. Não existe oração não respondida. 3 respostas. Sim, espere e não. Obrigada, meu querido. Estão entendendo? A música precisa reforçar o seu conteúdo. É a disciplina sobre oração. Quais são os tipos de oração? Súplica, confissão, intercessão, ações de graças, adoração. Quais são as respostas que o Senhor nos dá? Sim, espere e não. Isso faz com que a criança não diga: o Senhor não me ama porque Ele não me respondeu. Não, o Senhor me respondeu, espere. Não está na hora. E eu sempre digo, eu prego muito para as irmãs do círculo de oração e sempre digo para elas: não diga que o Senhor não responde. Talvez a resposta não era aquela que você queria, mas Ele sempre responde. Com sim, com espere e com às vezes não. Bom, cada uma das lições foi programada com um recurso. São recursos simples, como vocês podem ver. Esse aqui é uma alta tecnologia, que eu chamo. É praticamente o material que a gente vai usar nesse trabalho todo. Eu não sei se vocês conhecem o antigo quadro de pregas, mas eles serve para tudo. Do outro lado é flip chart. Se você abrir aqui, se transforma em um flanelógrafo. Se você colocar no outro lado, é um mural. E a ideia é sempre que a gente vá para a sala de aula com recursos, com o recurso daquela aula. Como, por exemplo, esse é o recurso dos mandamentos. Então, eu tenho aqui os 10 mandamentos, e dentro dele, cada um dos mandamentos no Antigo Testamento e os mandamentos no Novo Testamento. Então, isso faz com que a criança possa
de uma forma mais lúdica. Bom, a gente tinha programado, mas eu imaginava realmente que não ia dar tempo. A gente vê a questão dos recursos em um outro momento. A sala do discipulado, ela precisa ser uma sala com uma decoração útil. Eu chamo de decoração útil tudo aquilo que a gente vai utilizar. Irmão, gostei do senhor, irmão. Lá do norte, meu amigo, pertinho de mim. Nós estamos aqui passando maior frio, né, irmão? O que a gente faz? Aqui, a gente coloca todas as regras da casa do Senhor. Quais são as regras que a gente tem para o discipulado? Quais são as regras, como se comportar na casa do Senhor? Aqui atrás tem um bolsinho e você vai trabalhando todas essas regras. Você pode trabalhar também as normas de cortesia dentro do discipulado. Só depois que eu trabalho as normas é que a gente trabalha o comportamento. E aí, aqui, a gente não trouxe porque machuca, você faz o palitinho de picolé com o nome de cada criança e a criança vai se autoavaliar. Porque quando eu avalio, a criança pode se machucar comigo. Mas se ela se avalia, ela não vai brigar com ela mesma. E a gente tem, enfim, depois eu posso, como já é o nosso último momento, só quero mostrar essa última coisa para vocês, que é um recurso do discipulado, chamado árvore do crescimento. Por isso que esse irmão é ideal. O que a gente faz aqui? São 12 bolsinhos, são 12 lições, a criança começa aqui, todo mundo começa junto. Cada aula tem o seu desafio. E elas vão subindo, e quando elas chegarem aqui no último, elas podem se formar. Então, isso a criança estuda, ela tem que compartilhar, ela tem tarefas a fazer, e essas tarefas vão fazendo com que elas subam de nível para ter essa noção de que elas estão crescendo com o Senhor. Bom, foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe vocês grandemente. E eu estou muito honrada pelo convite. E espero que a gente se encontre por aí, Brasil afora. Nos materiais tem o meu número, esse número que vocês têm aí, vocês podem conseguir. E eu quero me colocar à disposição de vocês, não só eu, mas toda a equipe da secretaria, para ir até a sua cidade, desenvolver um trabalho de treinamento, um projeto, ou trabalhar com materiais. E só tenho a agradecer a Deus, obrigada, Flor, pelo convite. Deus abençoe vocês grandemente. E fiquem agora com a nossa irmã, que eu já peguei parte do tempo dela. Peço perdão em nome de Jesus. Obrigada, gente. Deus ama vocês. Vocês vão fazer uma grande obra para o Senhor.